Vamos fazer mais um exemplo de construção de interface. Agora nós vamos fazer a interface de um player de música, né, que eu gosto muito, que é o Pulsar Music. Então ela tem basicamente essa cara aqui, né, onde nós temos aqui o artista, nós temos a música, nós temos aí os elementos aí que controlam a música e nós temos as cores. Aqui nós teremos aqui alguns ícones, né, que nós vamos ver nessa aula como vamos colocá-los e alguns outros elementos. Então, primeiramente eu vou fechar esse projeto. Vamos criar um novo projeto. Vou colocar o nome de player underline pulsar e vou finalizar. Após carregado o nosso app, nós vamos agora trocar o background da nossa tela por aquela cor meio acidentada do nosso programa. Então, tá aqui o nosso programa, nossa interface, né? E aí nós vamos fazer uma interface semelhante a essa. Então eu quero essa cor aqui, tá? Então eu já anotei essa cor. Agora eu só vou adicionar isso lá no tema dele. Então eu vou abrir aqui os temas, vou abrir aqui o tema de dia. E aqui nessa parte customize o tema. Para a gente customizar nosso tema, né? Vai abrir item, name, igual. Aí aqui eu vou abrir window. Vamos procurar por window background. Window background. E aí eu já fecho a nossa tag e agora é só colocar a cor. Bom, essa cor aqui que eu escolhi para esse app, né, que já está aqui nos recursos, quando você olhar, é a 25252F. Então eu vou botar aqui, jogo da velha, 25252F. E essa cor já aparece aqui para mim no canto, eu posso clicar, se eu quiser alterar, é só escolher aqui uma cor. Para você saber as cores, né, para você saber qual cor utilizar, tem alguns recursos, né? Então, você tem aqui, por exemplo, esse site que é cores em HTML, tá? Lá nos recursos eu já deixei aqui esse link, tá? Dos três sites que nós precisamos para obter essas cores, tá? Em hexadecimal. E aqui você clicando numa cor, já aparece aqui o valor da cor. Então você pode escolher uma cor por aqui, clicar e pegar o código hexadecimal e colar lá no seu app. Outro recurso interessante é o Colorzilla. Se você for procurar no Google por Colorzilla ou na Chrome Web, né, se você usar o Chrome, ele é um plugin. Você instala ele, tá? E aí quando você quiser pegar alguma cor, você vai clicar e aí você vai colocar aqui, ó, Page Color Picker. Então você vai escolher a cor, qualquer cor que tiver no site que você estiver vendo. E aí quando você clicar, ele automaticamente já cola, já copia para você na área de transferência. Então aqui, por exemplo, ele já copiou para mim aquela cor. Então, por exemplo, vamos supor que você queira copiar alguma cor de algum aplicativo que você conhece, que você acha bonito. Você pode, por exemplo, aqui, abriu aqui, ó, você bota aqui app do Spotify. Então você pega aqui uma foto, por exemplo, e aí você usa o Color Picker e aí você seleciona a foto, a cor, né, utilizando o Color Picker, tá? Então ele já copiou para a área de transferência. Você pode ver que já tem aqui o código, né, que é jogo da velha 003D31. E também se você escolher aqui Color Picker, você pode também escolher qualquer cor, que ele já vai copiar para a área de transferência também. Já vai copiar para a área de transferência.
Quando você estiver programando o app, é muito interessante você se preocupar com as paletas de cores, tá? Para deixar um app mais bonito, com uma interface mais agradável. Então, existem alguns sites para paletas. Um site interessante é esse aqui que eu deixei, que é o colors.co. Então, eu vou copiar aqui. Ele abre um site que gera já paletas automaticamente. Então, você clica aqui em Start Generation. E aí, se você, ó, ele já gera uma paleta para você. Então, você pode usar essa paleta de cores no seu app para deixar ele mais agradável. Se você apertar a barra de espaço, ele gera outra. Então, você pode ir apertando a barra de espaço quantas vezes quiser e ir gerando várias paletas até uma que agrade, que lhe agrade para fazer o app que você estiver fazendo, né? Então, cada app vai ter que ter uma temática. Então, você pode, inclusive, botar vários temas, né? E utilizar essas paletas para criar os temas, né? Para o usuário escolher também na interface dele. E aí você já tem aqui os códigos hexadecimais, né? Clicando nele você já seleciona, você copia e aí você pode utilizar no seu app. Então eu já alterei aqui o fundo, né? Eu quero esse fundo, esse cinza escuro. Então eu indo lá para ActivityMan, vou minimizar esse painel aqui de arquivo. Você pode ver que eu já tenho aqui a nossa estrutura, né? Com aquela tela mais escura, tá? Com aquela tela mais escura. Então agora eu vou começar importando os recursos, né? A primeira coisa é a figura que nós vamos pôr aqui. Então você já sabe como fazer esse import, né? Vou fazer um import aqui, importar um drawable, né? E aí vamos lá na pasta de recursos, tem lá interface pulsar. E aí você vai escolher The Killer aqui, que é um artista que eu gosto muito. Vai ficar em Next, Import. Agora ele já importou, dá 2 cliques, ele já tem aqui para você adicionar no seu app. Agora vamos fazer o tratamento, né? Adicionar as constraints. Então vou segurar na bolinha e colocar no top. Vou colocar a mola também nas laterais. Vou no constraint widget. Vou utilizar aqui o match parent. Em cima eu vou deixar no 0. Vamos ver aqui a interface. Sim, ele é colado aqui, está nas laterais em cima. Então vamos deixar assim. Agora a gente vai em Scale Type. Scale Type. E vamos colocar Fit XY. Então aqui a gente pode escolher ou colocar Fit XY. A gente pode fazer também, escolher qual o perfil que fica melhor, né? Utilizar o Center Crop não fica tão legal. Fit Center também não fica tão legal. O melhor é o Fit XY. Então vamos fazer o ajuste, né? O Fit é o ajuste, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical. Agora vamos adicionar os outros itens. Então eu tenho aqui, ó, o nome do artista, né? O nome da banda, tá? O nome da música, quer dizer, que é Spaceman. E aqui eu tenho a velocidade de reprodução. Então eu vou adicionar esses text views aqui, primeiramente. Vamos começar os alinhamentos. Então eu vou puxar para cá, vou escolher uma margem aqui de 8 pontos. Aqui eu vou adicionar também uma margem de 8 pontos. Vou fazer aqui um recurso, eu vou fazer um alinhamento da parte superior desse texto com a parte superior desse outro texto. E esse texto aqui eu vou adicionar uma mola com margem de 16 também.
Pronto. Então agora eu tenho esses dois textos, tá? Estão alinhados aqui pela parte superior, tá certo? Então esse aqui é outro recurso que você pode fazer também. E agora eu vou colocar os nomes. Vou alterar aqui os tamanhos, tá, das fontes. Essa fonte aqui eu vou diminuir um pouco. Essa outra aqui eu vou aumentar um pouquinho. E vou alterar o estilo. Vou colocar clicando na bandeirinha, vou colocar em negrito. Vou trocar também a cor. Em Text Color. E vou escolher alguma cor de recurso. Eu vou escolher a cor branca. Aqui também eu vou escolher a cor branca. Agora eu vou adicionar outra Text View, mas na verdade agora eu não vou puxar aqui do palette, né? Vou usar o Ctrl C, Ctrl V. Então copiei esse outro recurso. Você pode ver que ele já me deu aqui uma sugestão de imagem. Vou alterar aqui o estilo. Vou deixar normal. Então, vamos voltar aqui para o nosso app. Você pode ver que eu tenho o estilo normal, tem o nome da banda. E aí novamente embaixo eu tenho novamente... Opa, perdão, tem que primeiro nós temos que ajeitar aqui também essa margem, né, que nós utilizamos 8. Vamos alterar a margem, vamos colocar 8. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Novamente o nome da música. E aqui a quantidade de músicas na playlist. Vou fazer aqui o alinhamento com essa caixa de texto, o Text View. E vou trocar o texto aqui para 8/20. Além disso, eu vou também configurar a margem. Então, colocar 8 na margem também. Vou excluir esse constraint aqui e vou deixar ela em relação a essa Text View superior, segurando com o botão esquerdo e arrastando. Vou deixar uma margem de 16. Vou fazer a mesma coisa com essa Text View abaixo. Deixar uma margem de 16. E agora nós vamos ter que colocar os ícones, tá? Então tem
um ícone de escolha aleatória, eu tenho aqui o ícone da playlist, eu tenho outros ícones, né, para voltar, para executar e para ir para o próxima música, né, e o ícone de repetir. E eu tenho aqui uma seek bar. Então vamos adicionar esses itens. Então uma maneira interessante de adicionar esses itens é através de linhas guias, tá? Então eu posso criar umas linhas guias aqui, ó, que elas não vão aparecer na execução do app, na interface, mas porém você pode alinhar elementos utilizando essas guias, tá? Então eu vou mostrar para vocês agora. Você vai aqui nos ícones da barra e aí você vai escolher aqui, ó. Você pode ver que eu tenho linha guia vertical, vertical guideline, tem linha guia horizontal, que é horizontal guideline. Então você pode escolher. Então no nosso caso eu vou escolher a vertical. Então vou clicar aqui, vertical, e observe que ele já aparece essa linha guia aqui, ó. Então vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. E aqui em cima eu tenho um ícone. Então aqui a melhor maneira de você alinhar essa linha guia é através de porcentagem. Então o que você vai fazer? Você vai dar um clique aqui com o lado esquerdo do mouse. A tela ficar selecionada, né? E aí você pode mudar. Aqui ela está colocando a distância dela em relação a essa borda de início, essa borda esquerda aqui, em TP, tá? Então a melhor maneira de arrumar isso aqui é em porcentagem. Então clicando aqui, ó, eu mudo, se você clicar uma vez ele muda, né? Então ele vai colocar 395 pixels em relação ao outro lado. Se você clicar novamente, ele muda para porcentagem. Na verdade, essa daqui é a melhor forma de você utilizar as linhas guias, porque elas vão ocupar sempre a mesma porcentagem de tela, independente do tamanho da tela. Esse primeiro eu vou tentar alinhar aqui junto desses text views, tá? Então, você pode adicionar quantas linhas guia você quiser. Então eu vou adicionar outra linha guia. Observe que ela já está aqui, tá? Então, vou deixar uma alinhada aqui e outra alinhada aqui no final. E aí vamos ver quantos itens nós temos. Nós temos um item, 2, 3, 4 e 5 itens. Então, como que eu vou fazer esse alinhamento? Eu vou deixar o primeiro item alinhado na lateral esquerda da borda e o segundo na lateral direita. E aí eu vou ter 3 itens aqui no meio, então eu vou dividir em 4 espaços, tá? Vou dividir em 4 espaços. Então, observe que eu já tenho aqui a porcentagem, ó. Esse aqui tá a 2% da tela, tá? Então, essa porcentagem ela tem que ser dada em valor decimal, tá certo? Então, 0,02 é 2%. Essa outra aqui, por exemplo, ela está em pixel, né? Então, se eu mudar ela para porcentagem, ela está ocupando 98% ou 0,98. Vou apagar aqui para ficar exatamente igual. Então, eu tenho aí que fazer uma regrinha matemática, tá? Posso fazer ou não, então, se você quiser, você pode fazer uma interpolação, né? Que a gente chama. Mas se você não souber nada disso, você pode ir alinhando manualmente também, tá? Então, se você tiver conhecimento, você pode usar aí seus conhecimentos matemáticos para alinhar da melhor forma possível. Para ser rápido, eu vou somente adicionar. Então, eu posso também, além de vou colocar aqui essa 25%. Além de adicionar na Guidelines, eu posso copiar também, tá, pessoal? Então, eu posso copiar. Agora eu utilizei o Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar uma bem no centro, 50%. E outra a 75%. Então, você pode copiar e colar também, tá? Esse recurso é disponível. Agora sim, eu tenho 5 linhas guias para poder alinhar os nossos ícones. Agora, como vamos adicionar nossos ícones? Bom, a gente vai puxar aqui
o recurso de imagem, tá? Quando abrir essa tela, você vai vir em mais e vai adicionar aqui, ó, Vector Asset. Então, por que é interessante utilizar um vetor e não uma imagem? Você viu lá que as imagens vetoriais, né, uma imagem vetorial em detrimento da imagem bitmap, ela é construída através de regras matemáticas. Então, qualquer tamanho que você tiver aí de tela, ele vai ficar com uma melhor visualização do que uma imagem bitmap, né? Então, por isso que nós vamos utilizar Vector Asset. E, além disso, você já tem aqui uma série de ícones disponibilizados pelo próprio Android. Então, quando eu cliquei, já apareceu essa tela, tá? Então, aqui eu já tenho um ícone. Você pode escolher aqui um tamanho para ele. Vou deixar esse tamanho. Você pode escolher o ícone, né? Você pode dar um nome para ele aqui, colocar outro nome, tá? Se você quiser. Se você clicar aqui, ó, no ícone, vai abrir vários ícones, tá? Então, só esperar carregar um pouco, que você já vai ver que você tem vários ícones. Por exemplo, aqui está em todos. Se você quiser, você pode escolher aqui qual é a categoria, tá? Então, de ação, você pode ver que tem vários ícones aí muito utilizados aí em aplicativos, dia a dia, de alerta, de áudio e vídeo, de comunicação, enfim, tem vários ícones. Você também pode pesquisar. Se você escrever, por exemplo, Next, ele já tem aí um ícone aí que tenha Next, né? Ele já vai procurar. Então, por exemplo, Undo. Então você pode pesquisar, tá? Reply, né? Então você pode ir pesquisando e encontrando os ícones através do nome também. Então vou colocar aqui em áudio e vídeo, né? E vou procurar os ícones que a gente precisa. Então o primeiro ícone que eu quero é o do Shuffle, né? Que é o Random. Então tá aqui ele. Eu vou dar 2 cliques, pressionar OK e pronto, ele já aparece aqui para mim. Então agora é interessante que você pode ver que esse é um ícone preto, né? Então a gente pode inclusive alterar essa cor. Vamos ver lá. Nosso programa, a gente está utilizando o branco. Então vou clicar aqui na cor, tá? E aí você pode escolher a cor que você quiser aqui, ó. Você pode ver que ele já vai alterando aqui do lado, tá? Então o branco é o FFFF, tá certo? Então pode ver que ele já ficou branco. E aí você clica em Next, tá? Então clicou em Next. Você também pode escolher a opacidade dele, tá? Então por enquanto nós não vamos mexer. Vamos deixar em 100%, tá? Você pode aumentar ou diminuir a transparência, né, dele, se você quiser. E você também pode alterar o tamanho, tá? Então vamos deixar esse tamanho, clicar em Next e agora eu vou finalizar. Observe que ele já está aqui para mim. Agora eu vou dar 2 cliques nele e eu já vou ter esse recurso adicionado, tá? Se ele não adicionar, você clica aqui novamente. Você vem aqui, ó, em SRC Compete e aí você escolhe o recurso que você acabou de adicionar. Pronto, agora nós já temos aí o nosso ícone. Então vamos olhar lá a nossa interface, tá? Então vamos fazer o alinhamento aqui em relação a guideline, né? Vou deixar ela alinhada aqui perfeitamente e vou alinhar com o de cima, deixando aqui uma margem de 16. Nosso próximo ícone a ser adicionado são o botão de voltar, né? Depois nós temos executar, o de próximo e o de repetir. Eu vou em recursos, eu vou adicionar agora logo todos, tá? Então vou clicar aqui. Observe que ele já vai, todos vão vir para mim nesse padrão que eu escolhi esse daqui, tá? Para ficar mais fácil. Vou escolher áudio e vídeo e vou botar todos os itens que eu preciso agora. Previews.
Vou adicionar também o next. Vou adicionar o botão de executar. E vou adicionar o ícone de repetir. E agora eu vou adicionar todos esses itens à tela. Vou utilizar o Ctrl C, Ctrl V para ser mais rápido. E agora eu vou trocar cada um só dando 2 cliques em cima e mudando aqui no SRC Compat, escolhendo o recurso adequado. E agora eu vou adicionar as constraints. Então poderia inclusive criar uma linha guia horizontal aqui para fazer esses alinhamentos, mas por enquanto eu vou utilizar só a vertical e vou fazer o alinhamento manualmente. Pronto, e nós já temos aqui os nossos ícones adicionados. Agora vamos adicionar um outro elemento que é o Seek Bar. Então observe que eu tenho aqui um Seek Bar, onde eu tenho aqui o tempo inicial, o tempo final. Então vou adicionar duas text view, um para cada tempo. Vou adicionar a Seek Bar no meio e embaixo eu vou adicionar outra text view para colocar as informações de codificação da música MP3. Eu já ia me esquecendo, mas ainda tem aqui um íconezinho de playlist, né? Aqui em cima. Então vamos abrir aqui esse botãozinho de playlist. Então vamos adicionar outro ícone, tá certo? Outro ícone. Então vou copiar e colar. Vou remover as constraints, né? Que ele já vem com algumas constraints. E esse ícone vai ficar aqui, tá? Então eu vou na verdade eu vou apagar aqui e vou copiar de novamente esse ícone. E aí vou clicar na imagem e agora eu vou copiar que ela vai trazer essa cópia para frente da imagem, tá? Para frente da imagem. Vou aumentar um pouquinho. E agora eu vou trocar o ícone. Vou lá em SRC Compat. E aí vou adicionar o recurso que a gente vai precisar. Então vou pesquisar aqui por playlist. Já tenho aqui algumas opções. Vou escolher essa daqui.
dar OK, dar Next e finalizar. Ela não mudou, então vou ter que alterar aqui também, tá? Pronto, agora eu já tenho ela mudado, né? Então vamos ver como é que está o alinhamento. Então observe que o alinhamento é interno, né? Então você pode também fazer um alinhamento interno, tá? Não é impossível, tá certo? Você fazer esse alinhamento. Então você pode, por exemplo, alinhar com a figura, né? Pronto, já fiz esse alinhamento aqui, tá? Então ele está alinhado em relação à figura. Então ele vai ficar nesse canto aqui. Eu posso inclusive aumentar a margem, colocar ele um pouco para cá. Caso você queira deixar ele centralizado, você pode também. Então eu posso fazer isso aqui. Você vai utilizar aqui a Show Baseline. Para você fazer isso, você vai ter que adicionar essa constraint. Você vai pegar essa constraint aqui, essa parte de cima, vai colocar aqui e a de baixo também. Então observe que ele já criou uma constraint que ele vai deixar bem alinhado no meio. Então essa imagem aqui ela vai ficar metade dela dentro da figura e outra metade fora. Vou escolher aqui uma margem de 24 para ficar mais apreciável o nosso app. Então agora já tem esse ícone, agora vamos para o Seekbar. Vou copiar essa text view, adicionar aqui logo abaixo, copiar novamente. Vou selecionar as duas e apagar as constraints. Vou adicionar as margens agora. Estamos utilizando a margem de 8. Vou fazer o alinhamento do mesmo modo que fiz os outros. Vou mudar o texto agora. Um é 000, o outro é 437. Vou adicionar aqui uma constraint para dar uma margem em relação a esse texto superior. Utilizar 16 também. Agora eu vou adicionar a Seekbar. Você já conhece aqui os recursos, né? Você pode ver que aqui esses recursos que estão aqui em Common, eles são os comuns, né? Mais utilizados. Mas nós temos todos os recursos aqui. Se você clicar em teste, por exemplo, tem vários recursos de texto. Em Buttons, tem vários recursos de botões. E o Widgets, você tem vários recursos, entre eles o Seekbar. Outra forma também, você pode ir aqui na lupa e procurar Seekbar. Então você vai escolher agora a Seekbar, segurar ela com o botão esquerdo do mouse e arrastar para cá. Agora eu vou adicionar as constraints. Vou fazer um alinhamento aqui na parte inferior e na lateral. E vou adicionar outra mola para o outro lado. E para aumentar o tamanho dela e deixar ela cabendo exatamente nos espaços, você vai vir aqui no Constraint Widget e vai mudar o Content, né? Vamos colocar aqui o nosso Match Content. E aí ele vai já deixar o tamanho exato. Eu posso também colocar aqui, se você preferir, aqui alguma margem, tá? Entre o número. E agora nós já temos nossa Seekbar. Vamos
Vamos adicionar agora a nossa última caixa de texto, onde nós vamos colocar as informações de codificação. MP3 192 kbps. Vou adicionar constraints em ambos os lados. Vou adicionar constraint superior, aqui uma margem de 24. E por último vou adicionar a mola inferior. Agora já tenho a interface do app praticamente pronta. Eu vou ter que agora alterar as cores, né? Porque você pode ver, nós temos aqui um amarelo de stick bar e aqui nós temos essa barra, esse amarelo mais escuro, e essa outra barra, esse amarelo mais claro. Então nós vamos abrir o nosso tema e vamos alterar essa linha número 5 aqui, é a parte de baixo lá onde fica o nome do app. Então vou dar 2 cliques e vou escolher aqui um amarelo mais claro. Copiar esse amarelo e dar OK. Já essa parte mais escurinha é a barra superior. Então vou escolher aqui algum recurso, um amarelo mais escuro. E eu copiei essa barra, essa clara aqui, essa item name color secondary, ele é aquela corzinha do stick bar. Então eu vou clicar aqui em custom e aí vou colar a mesma cor da barra. Então vamos então rodar nosso app para ver qual vai ser o nosso resultado. Pronto, então agora nós temos aí uma tela parecida, né? Uma tela legal aí. Você pode ver que você já tem aqui os elementos, né, do player. A gente tem os elementos do player, então a gente poderia aí ter dado aí uma melhorada nessas letras, né, nessas fontes, tá? Mas aí você já sabe como fazer, então vocês podem alterar aí para ficar com uma visualização melhor. Outra coisa também é esse nome, né? Player Pulsar. Então eu posso alterar esse nome, ó. Posso deixar esse nome igual a esse nome aqui, ó, Pulsar Music. Vamos fazer isso agora. Eu vou abrir aqui Project e abrir Android Manifest. E aí você pode ver aqui em Application nós temos aqui alguns atributos. Um deles é o Label. Então esse aqui é justamente o nome. Então você pode colocar aqui, a gente pode mudar, tá? Observe que ele já sugeriu para a gente ter uma string aqui, né? Que é a string a app name. Utilizando o Ctrl e clicando em cima, a gente pode abrir diretamente aqui a string e alterar o nome. Pulsar Music. Agora vamos rodar novamente nosso app e ver nosso resultado.
Então você pode ver que já alterou o nome. Então agora nós temos a interface completa do nosso app. Bom, eu utilizei algumas ferramentas aqui para a construção dessa interface. Você poderia ter feito de outras formas, tá? Essa não é a única forma. Eu utilizei algumas ferramentas aí interessantes e construí ela da melhor forma que eu pude aqui, digamos assim. Então cada um vai ter uma forma ali na hora de desenvolver uma metodologia mais adequada para solucionar o problema ali do software que você estiver desenvolvendo, né? Então vocês já viram várias ferramentas, tá? E aí uma ferramenta que falta a gente ver agora, que é muito interessante, é essa daqui, ó. Por exemplo, quando eu virar essa tela, ela não virou, né? Então, porque eu não adicionei o Screen Orientation. Mas mesmo se eu adicionar, ela não vai ficar legal, porque essa imagem ela vai ficar muito esticada, né? Essa imagem do The Killers. E não vai ficar legal, vai ficar a parte do texto embaixo, né? Então, só para exemplificar, vamos adicionar aqui o Screen Rotation para a gente ver. Então, vou parar aqui. Vamos abrir Activity Man. Vou minimizar esse painel para melhorar a visualização. Vamos abrir o código da Activity Man. E aí, vamos adicionar a Screen Rotation. Perdão, na verdade, aqui em Android Manifest, depois de Activity, Main Activity, tá? Então, desculpem. Nós vamos adicionar só Screen Rotation. Android, Screen Rotation, Full Sensor. Vamos rodar nosso app. E agora quando a gente rodar o app, observe que ele não ficou muito interessante, né? Ele esticou bastante a imagem. E aí nós teríamos que adicionar aqui uma scroll bar, né? Para poder movimentar, tá certo? Então, interessante mesmo se desse espaço, adicionar a scroll bar, né? Que aí se tiver um celular com uma tela muito pequena lá, o usuário vai ter a opção, né, de utilizar a scroll bar. Mas nós temos outra ferramenta interessante para resolver esse problema, que é o Landscape Variation, ou variação de landscape, né, ou variação do formato horizontal, onde nós criamos uma tela específica para o formato horizontal. Eu vou fechar aqui para a gente poder fazer esse trabalho agora. Então vou abrir aqui Activity Man. Vou botar em modo Design. E aí eu vou clicar no Orientation Preview. E aqui, ó, você pode ver que tem Create Landscape Variation. Então a gente vai criar aqui uma variação para Landscape. Então ele já deu aqui algumas ferramentas, tá? Ele já deu aqui, né, como ficaria a tela na lateral. Se nós adicionássemos o scroll bar, ela poderia ser vista dessa forma, tá certo? Você pode ver que o Sigbar ficou abaixo, né? Então não ficou muito interessante. Então agora vamos modificar toda essa tela, tá? Para poder ficar mais interessante. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou excluir aqui essa constraint da imagem e vou colocar ela aqui nessa guideline aqui. Vou excluir essa constraint e vou colocar ela aqui na imagem, tá? Para ficar legal. Botar aqui uma margenzinha de 8, tá? Então, observe que eu alinhei agora em relação à imagem, tá? Então, você pode alinhar em relação à imagem, pode alinhar em relação às guidelines. E aí, como já tem um nome aqui, eu vou apagar esse nome. Na verdade, eu vou colocar aqui na lateral, tá, pessoal? Vou colocar aqui na lateral. Vou adicionar outras guidelines aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir as constraints desses ícones, tá? Então, vou selecionar todos esses ícones. E vou apagar as constraints deles.
E eu vou criar outras guidelines, né? Ou eu posso também movimentar essas guidelines. Então, vou colocar essa daqui aqui. Eu não vou me preocupar muito com números, tá? Porque eu quero fazer isso o mais rápido possível para vocês verem. Bom, essa daqui eu tinha alinhado aqui, né? Então, vou deixar ela aqui, tá? Que eu tinha alinhado a foto. E vou utilizar outras guidelines para... O nome. Vou colocar aqui esse nome. Lembrando de excluir as constraints. Vou adicionar aqui em relação a essa guideline. Em relação ao topo, colocar uma margemzinha de 16. Observe que essa aqui já está alinhada em relação a esse topo dessa imagem, então ele já veio para cá. Já está realizado em relação ao canto também, então vamos deixar 16 também. Vamos agora colocar os ícones. Fazer os alinhamentos corretos. Vou adicionar outra guideline para colocar esse nosso outro ícone aqui. Deixa um espaço aqui de... Na verdade, aqui a gente faltou aqui o nome da banda, né? Faltou o nome da banda. Ele tá bem aqui, então vou puxar para cá. Eu vou cortar. Cortar novamente. Vou escolher essa mola. Vou deixar o espaçamento superior de 8. E vou deixar o alinhamento dele aqui com esse nome. Agora sim eu vou pegar esse ícone e vou colocar para cima. Deixar o espaçamento de 8 dp também. E agora vamos modificar as seek line, né? Sabe que é um pouco trabalhoso, né? Mas vou escolher essa constraint e vou aplicar essa constraint em relação à borda da imagem. Vou colocar também um espaçamento de 8 ou de 16 em relação ao ícone. Vou utilizar 16 também. E aqui eu vou colocar uma margenzinha de 16 também. Vou utilizar uma margem de 16 aqui.
Essa constraint eu vou apagar. Vou colocar em relação também a Sickbar para ficar organizado. Vou colocar um espaçamento de 16. Deixar o alinhamento por mola, né? Esse botão de playlist, vou deixar dessa forma mesmo. Então faltou aqui a quantidade de músicas, né? Faltou a quantidade de músicas da playlist aqui. Então vou adicionar uma constraint. Não é em relação a esse que ele vai adicionar, ele vai automaticamente para o mais próximo, né? Então tenho que adicionar em relação a esse nomezinho para ele ficar alinhadinho direitinho, tá? Vou colocar mais de 16 para ficar igual aos outros. Esses dois aqui eu vou aumentar um pouquinho o tamanho desse texto, porque ele ficou muito ruim de visualizar. Vou colocar 14 SP. E agora eu vou rodar nosso app. Observe que eu tenho um problema aqui, né? Então, missing constraints layout. Então, se estiver faltando constraints, ele não vai rodar. Então, agora vamos procurar qual é esse problema, tá? Então, ele já apareceu aqui. Você clicando nele, você já vai direto para o problema. Tá faltando a constraint. A mola, né? Vamos ver outro problema que nós temos. Outra constraint. Vou utilizar mais de 16 também. Pronto, agora nós resolvemos os problemas que não iam deixar nosso app rodar, né, devido à interface. Nós temos vários outros problemas aqui em amarelo, né, essa exclamação em amarelo, que ele não impede de rodar, né? Mas é como eu mostrei para vocês, por exemplo, em vez de usar um texto, usar uma string, né? Então, se você clicar aqui, aparece todos eles, né? Esse image without description é para você adicionar uma descrição para a imagem. Por exemplo, se você clicar aqui na imagem e procurar aqui nos atributos description, content description, você pode escrever aqui imagem da banda The Killers. Para que serve isso? É para acessibilidade, tá? Então, se tiver um usuário que tem algum problema de audição, por exemplo, de audição não, quer dizer, de visão, ele vai poder escutar, né? Então, essa identificação aí vai fazer a leitura, né? Observe que ele ainda continua amarelo, porque na verdade ele nem quer que você escreva aqui, ele quer que você utilize um recurso string, né? Como eu já expliquei para vocês. Entretanto, isso aí não vai impedir de rodar nosso app. Agora vamos rodar ele e ver como ficou nossa interface. Já estou com o app aberto, agora eu vou girar a tela e pronto. Agora eu já tenho aqui uma interface alternativa para a lateral. Então observe que você pode utilizar esse recurso nos seus apps, tá? Para deixar eles mais agradáveis, né? Então quando você tem um app desse tipo, por exemplo, é muito interessante você colocar uma view aí para vertical, para o portrait, e uma view para horizontal, o landscape.
Então finalizamos aqui a construção desse app. Você pode ver que é um app bastante interessante, né, onde você desenvolveu bastante conhecimentos obtidos aí nessa aula de layout. Embora nós já tenhamos conseguido fazer algumas interfaces bastante interessantes, ainda temos alguns truques interessantes que podemos utilizar na hora de fazer nossa interface. Então vamos clicar aqui para criar um novo projeto, utilizar Interactivity, vou colocar aqui truques interface, dá um OK, esperar carregar. Vamos abrir aqui nosso ActivityMan, minimizar o painel de arquivos, vou dar um zoom, excluir esse Hello World e agora eu vou adicionar alguns botões. O primeiro recurso que nós vamos ver é o Chain, então eu vou adicionar aqui alguns botões. Adicionei 3 botões. Então o que o Chain faz? Você vai clicar, utilizando o Ctrl você vai selecionar os 3 botões, ou você vai utilizar o ponteiro esquerdo do mouse e vai clicar e vai selecionar os 3 também é possível fazer assim. E aí a gente vai clicar com o botão da direita do mouse e vamos em Chains. E agora você vai vamos criar aqui um Chain horizontal. Então olha o que vai acontecer. Ele criou as constraints automaticamente, ele vai dividir proporcionalmente na tela esses botões, tá? Na horizontal. Vou criar aqui algumas regras de layout, só para ele ficar alinhado, para a gente mostrar para vocês como vai ficar se a gente girar a tela. Observe que ele já organizou. Existem também algumas opções do Chain. Como ele já está, você já aplicou o Chain horizontal, observe que ele já apareceu outra setinha aqui. Ele tem aqui Spread, Spread Inside e Package. Por exemplo, se a gente clicar em Package, ele vai unir. Então não importa se a gente girar ou não, ele sempre vai deixar desse jeito. Se a gente for e colocar em Split, ele vai voltar para aquela posição inicial. E se a gente utilizar o Spread Inside, ele vai, os dois da ponta ele vai encostar na margem, né, que você escolheu, e aí os outros do meio ele vai fazer o espalhamento, Spread Inside. Então você poderia ter feito isso, por exemplo, na construção do app com as guidelines. É possível também aplicar esse chain na vertical, tá? Então, por exemplo, vou apagar aqui todas as constraints, né? Apagar todas as constraints e vou colocar na vertical. Adicionei mais um botão. Vou criar uma mola aqui para organizar melhor. E agora eu vou selecionar todos esses botões e vou utilizar um chain vertical. Observe que ele já criou o chain. Na vertical também você tem essa possibilidade. E você pode utilizar também agora os mesmos recursos de espalhamento. Então, por exemplo, se eu clicar em Spread Inside, ele vai espalhar esses internamente e vai encostar os dois nos limites. A gente colocar aqui na variação, ele mudou e manteve aí mesma configuração. Outro truque importante é a centralização. Então, por exemplo, eu vou
remover todas as constraints. Vou apagar esses botões aqui. E aí eu tenho esse botão. Vamos supor que você queira fazer a centralização dele. Você pode clicar com o botão da direita e em Center. Então você pode centralizar ele horizontalmente e centralizar ele verticalmente. Observe que ele já criou as constraints mais rapidamente. Se eu girar a tela, por exemplo, ele já está alinhado corretamente. Outro truque interessante é na hora de utilizar o Match Content. Então você pode selecionar o botão e aí você vai em Organize e aí você pode clicar aqui, por exemplo, Expand Horizontally. Então ele vai expandir horizontalmente. A gente poderia, por exemplo, também voltar e expandir verticalmente. Então essa é uma maneira fácil aí da gente aplicar o Match Content também mais rapidamente. Outro recurso interessante é o Pad. O Pad ele é a margem do texto internamente ali ao botão. Então, por exemplo, se a gente clicar no botão e procurar por Pad, já aparece aqui o Padding. Então, por exemplo, imagine que você tem aqui um texto, tá? Imagine que você tem aqui o texto. Testando botão. E aí você quer colocar uma margem nele, né? Vamos supor que você tem aqui. Vamos lá, Pad. Vamos clicar aqui para abrir. E aí vamos colocar aqui Pad top, por exemplo. Vamos botar aqui, ó, 20 dp. Olha o que vai acontecer. Ele afastou o texto para baixo, porque a margem dele em relação ao topo é 20 dp. Se a gente botar aqui, por exemplo, 40 dp, ele vai mais para baixo ainda. Então você pode ajustar a posição do texto no seu botão, ou a posição de uma imagem dentro de outra imagem também, tá? Deixando fazendo o ajuste da imagem principal como parent, né? E o outro como pai e filho, né? Como a gente diz. E a gente pode trocar aqui, por exemplo, o pad left, a gente pode trocar o pad right, tá? Se a gente, vamos supor que a gente bote aqui o pad left de 20. Alterou, mas... Pronto, eu botei 50, então ele empurrou o texto. Então eu tenho esse pad left aqui, ó, 50. Vamos supor que a gente coloque o pad end de 60. Pronto, ele já deu aí, ele já fez aí uma organização para poder fazer aí o ajuste, né? Então essa é uma maneira fácil de você organizar como o texto vai se comportar dentro aqui do botão, ou como o botão vai se comportar ali quando estiver alinhado dentro de uma imagem, por exemplo. Enfim, é um recurso muito interessante que pode fazer você ganhar tempo. Nós temos também alguns recursos de alinhamento que são muito interessantes. Eu vou escolher esse botão, ficar com esses dois, e eu vou utilizar o primeiro recurso de alinhamento. Bom, imagine que nós temos aqui um botão um pouquinho maior. Selecionando os dois botões, clicando com o botão da direita, a gente pode ir aqui, ó, Alinhe, e a gente pode fazer algum alinhamento. Então, por exemplo, a gente pode alinhar no centro horizontal, então ele já automaticamente já faz esse alinhamento. A gente pode alinhar para a direita, alinhar para a esquerda,
left to edges. Então observe que ele já cria aqui as constraints sem a necessidade de eu ter que clicar e arrastar. A gente pode fazer vários alinhamentos também. A gente pode alinhar na vertical, tá? Observe um dentro do outro aí, né? Enfim, nós temos vários alinhamentos que podemos fazer. É outro recurso bastante interessante que pode facilitar e agilizar o seu processo de desenvolvimento da interface. Outro ponto interessante é que nós temos aí algumas formas de criar layouts específicos mais rapidamente. Antigamente não tinha essa função, essa facilidade que tinha para criar as constraints como nós temos hoje. Então, na hora de desenvolver, era muito comum utilizar alguns layouts pré-definidos, né, como eu vou mostrar para vocês agora. Primeiramente eu vou apagar aqui esses botões, tá? Deixei a tela zerada. E aí eu vou clicar aqui em recursos, layouts. Então o primeiro layout que eu vou mostrar para vocês é o linear layout. Então eu vou pegar esse linear layout na vertical aqui. Vou arrastar para cá. Então observe que ele já criou, tá? Um layout. Olha o que é que vai acontecer agora quando eu for arrastando os recursos. Vou colocando os botões, ele já vai alinhando um verticalmente ao outro. Verticalmente ao outro. Então você poderia, por exemplo, criar uma área, tá? Criar uma área em que você bote aí esses recursos dessa forma. E aqui embaixo, por exemplo, você poderia criar um layout na vertical, na horizontal agora, botar bem aqui. Observe que ele já organizou legal aí, né? E agora eu vou adicionando os recursos. E ele vai colocar agora os botões todos nesse formato, tá? Então se eu girar a minha tela, né? Só arrastar um pouco para cima aqui. Que eu não coloquei o scroll bar, né? Então deixa eu arrastar para ficar melhor na visualização. Então observe que ele já fez a modificação corretamente. Então antigamente isso era muito utilizado, tá? Essa parte aí. E hoje em dia também, dependendo da interface que você precise, por exemplo, uma interface de login. Então é muito comum utilizar esse tipo de layout. Além desse, nós temos outros layouts, mas por enquanto eles não é muito interessante de ficar vendo todos eles. Então esses dois, o linear layout, o linear layout vertical e horizontal, são muito interessantes para você poder fazer um app aí, construir uma interface mais rápida aí. Eles podem ajudar você. Se você for aqui no código do ActivityMan, você vai ver que ele já foi adicionado aqui, ó, linear layout. Então tem todas aí as regras, né, as propriedades do linear layout, e tem os botões dentro do linear layout, tá? Então tem outro linear layout. Então você pode ver que nós temos aqui o tamanho dele, inclusive, e aí nós temos aí os botões que compõem também o outro linear layout. Então nós temos dois linear layout dentro da nossa tela principal aí, na nossa Activity. Vou voltar para o design. Vamos apagar agora. E olha esses outros aqui também, eu acho que seria interessante também ver agora esse frame layout. Bom, o que é o frame layout? Você colocar um layout dentro do outro. Você colocar um layout dentro do outro. Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui nessa figura, tá? Então imagine que você tem aqui, ó, uma figura azul atrás, aí você pode colocar aqui uma figura aqui rosa na frente e aí uma outra amarela na frente das duas, tá? Então a gente chama isso aqui de frame layout. Então tem vários frames aqui, tá? Então tem esse frame azul, esse rosa e esse amarelo. Então basicamente é isso que você pode fazer utilizando o frame layout. Se a gente segurar aqui, ó, frame layout e arrastar, ele já puxa aqui um frame layout. Eu vou diminuir aqui para vocês verem, tá?
Na verdade eu mudei, eu alterei foi o tamanho da tela. Na verdade. Tá aqui. Vou alterar só o frame layout. Então já tenho dois frame layouts aí, tá? Eu tenho aqui, você pode ver que tem vários layouts. Tem o principal da minha Activity, tem mais esses dois layouts aqui, um dentro do outro. Agora nesse frame layout aqui de trás eu vou fazer o seguinte, eu vou setar um background. Vou procurar aqui por background. E agora eu vou escolher uma cor para esse background. Na verdade eu vou escolher uma imagem. Eu vou clicar aqui, vou ir ao Drawable e vou adicionar uma imagem. Vou importar essa imagem que está nos recursos, que é essa imagem da torre. Vou dar um OK. Novamente, escolher a imagem da torre, pronto, já tenho a imagem. E aí vamos supor que você queira ter aqui um background diferente, né, uma cor diferente. Então a gente vai clicar aqui em background tint. Quer dizer, vamos escolher aqui uma cor qualquer. E agora vamos aplicar aqui uma transparência. Aqui em background tint, você vai ver aqui, você vai clicar aqui em Selector. Nesse filtrozinho, você vai clicar em Selector. E vai aparecer aqui algumas transparências. Então vou escolher essa daqui, por exemplo. E você pode ver que eu já tenho aí a transparência aplicada. Uma maneira fácil de você fazer esse alinhamento quando a gente está trabalhando com frame layouts é a gente utilizar o Gravity. Era muito utilizado antigamente isso aqui, mas hoje em dia as pessoas não utilizam mais devido à facilidade de criar constraints. Então, se escrevendo Gravity aqui, já tem layout Gravity, aí por exemplo já aparece isso aqui para a gente marcar. Ó. Se a gente marcar, por exemplo, center horizontal, ele vai alinhar horizontalmente, tá? Isso pode ser feito tanto com próprios layouts, né, como com elementos de recursos, né, com os recursos como botões, imagens. Então, por exemplo, vou excluir aqui esse layout e vou adicionar agora um button. Então pode ver que ele já veio para cá. Se a gente for no Gravity, agora a gente vai utilizar aqui o icon Gravity e a gente vai vamos colocar ele, por exemplo, na verdade vamos em Layout Gravity, né? E vamos colocar ele, por exemplo, no centro. Pronto, ele já vai automaticamente para o centro. Então isso era muito utilizado antigamente, tá? Esse recurso. Esses três tipos de layouts eram muito utilizados. O Linear Layout, tanto na horizontal como na vertical, e o Frame Layout. Então basicamente sobre layouts, o que nós tínhamos para falar era isso. Vocês podem acessar o recurso dessa aula, nós tem aqui uns slides, tá? Bem explicativos para vocês seguindo a aula e não se perder e para servir também de anotação para você. Claro que você deve fazer suas próprias anotações. Com todos esses conceitos, né, que nós estudamos sobre interface, é possível fazer muitas interfaces agora de apps muito bons, tá? Entretanto, nós ainda temos que ver muitos elementos de componentes de interface, né? Muitos elementos na verdade, né? Por exemplo, aqui quando a gente clica em teste, por exemplo, nós temos vários elementos. Mas por enquanto não se preocupe que mais para frente nós vamos ver detalhadamente cada um desses elementos.